Olá, amigo ligado na programação da TVT em todo o Brasil e você que nos acompanha aqui pelo canal 3 da NET, a TV Plural de São José dos Campos. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Brasil Consciência, nesta semana trazendo um pouco mais do que é produzido dentro de apenas uma das unidades da Unifesp aqui em São Paulo, mais precisamente em São José dos Campos. No programa anterior, nós falamos sobre os trabalhos desenvolvidos em extensão com modelagem 3D para a área médica que atendia crianças e adultos com sequelas e membros decepados. No programa de hoje, vocês vão ter acesso a um mundo microscópio, menos do que microscópio. Nós vamos falar de nanotecnologia e todas as pesquisas dessa área desenvolvidas dentro da universidade. Para falar conosco sobre isso, temos aqui dois integrantes do corpo docente e discente da Unifesp. Estou aqui com o professor Eudes Filetti. Muito obrigado, professor, por ter atendido o nosso convite. E também com a doutoranda Rogéria Nunes Costa. Ambos vão trazer um pouco do trabalho que eles desenvolvem aqui na unidade da Unifesp de São José dos Campos. Para que a gente já comece o nosso programa trazendo muita informação para vocês, vamos direto para um VT que mostra o desenvolvimento daquilo que pode ser o primeiro sensor do mundo de contaminação por mercúrio na atmosfera. Veja no VT. O nome desse laboratório é Laboratório de Química Ambiental e Nanomateriais. O meu foco de trabalho, a minha linha de pesquisa é mais voltada ao desenvolvimento de nanomateriais para aplicações de interesse ambiental. Estou trabalhando num projeto onde o objetivo é desenvolver amostradores passivos baseados em nanomateriais, em prata nanométrica, ouro nanométrico, para aplicar como amostrador passivo no monitoramento de mercúrio atmosférico. O mercúrio atmosférico ele é um contaminante, ele é um poluente ambiental de muita preocupação. Além de algumas fontes naturais, como erupção vulcânica, várias atividades antropogênicas, como a indústria do cimento, a indústria de petróleo, quando processa gás natural, ela também são fontes poluidoras de mercúrio. Ele é preocupante porque uma vez que o mercúrio foi emitido ou liberado em um determinado local, não necessariamente ele vai se depositar naquele local. Ele pode se deslocar e você não sabe quando que ele vai precipitar para a Terra. Ele pode precipitar via seca, a partir de poeira que tem no espaço, ou via úmida dissolvido na água da chuva. Então, a região mais preocupante no Brasil atualmente é a região amazônica, porque lá já teve e ainda existe a atividade de garimpo de ouro, e esse garimpo é um garimpo artesanal, onde as pessoas usam o mercúrio para fazer amálgama com o ouro, e boa parte desse mercúrio é perdido durante esse processo, desde a queima da amálgama para separar depois o ouro do mercúrio, para obter o ouro, e desde quando o mineiro ele tá garimpando o mercúrio o ouro em água, E aí ele põe o mercúrio em contato com a água, boa parte desse mercúrio também é perdido nos rios. Ele é muito bioacumulativo, então tem esse problema, e existem várias doenças já relatadas que podem desencadear por conta da bioacumulação do mercúrio no organismo. Por que usar nanomateriais nesse tipo de aplicação? Então, os nanomateriais, eles apresentam um tipo de resposta, como quando são aplicados na forma de sensor, muito mais eficiente do que materiais convencionais. E durante a preparação de nanomateriais, apesar de eu estar trabalhando com ouro, que é considerado um material caro, mas a quantidade é muito pequena. Então, só para vocês terem uma ideia, com 500 miligramas de ouro, de um reagente de ouro que eu compro, eu consigo preparar em torno de 500 peças dessa aqui. Então, a quantidade de matéria que a gente usa é muito pequena e a resposta é muito mais eficiente do que usar, por exemplo, sensores eletrônicos ou outros tipos de materiais. Para o monitoramento do mercúrio atmosférico, então eu preparo as amostras nesse formato que são amostras sólidas, onde eu deposito elas em uma cápsula
e deixo essa cápsula exposta, né, em contato com a atmosfera por um período, né, prolongado e com uma certa frequência eu retiro algumas amostras para poder analisar o quanto de mercúrio foi retido por amostra e aí poder fazer os cálculos para indicar qual que é o grau de contaminação daquela região. Esse material aqui, ele é um polímero, então nós fabricamos primeiro as peças do polímero de forma padronizada em uma forma, né, que a gente tem no laboratório. E aí depois eu faço uma síntese química usando um composto que tem ouro ou prata, onde durante essa síntese os íons de prata ou de ouro, eles são convertidos a ouro metálico ou prata metálica que se deposita nas peças do polímero. Essa coloração que essas partículas apresentam é dependente do tamanho da partícula. Então, quando essas partículas reagem com o mercúrio e formam amálgama, eu tenho uma alteração no tamanho delas e, consequentemente, eu tenho uma variação de cor. Então eu posso projetar esse dosímetro para que eu consiga acompanhá-lo apenas por uma análise colorimétrica, né, durante a sua aplicação, o que vai baratear, né, a aplicação, permitindo com que eu não precise necessariamente trazer a amostra para o laboratório para fazer análises químicas mais complexas para quantificá-lo. Uma das nossas ideias no projeto é adaptá-lo para que ele possa ser usado como um dosímetro para trabalhadores, né, que trabalham em locais onde tem alto índice de contaminação com mercúrio. No exato momento, nós estamos fazendo testes no laboratório, a gente já otimizou as condições de preparação, né, então a minha aluna ali de doutorado, ela tem atuado diretamente nesse projeto e a gente está fazendo testes de laboratório para entender, né, o comportamento do material quando exposto ao mercúrio, para poder otimizar as condições de aplicação antes de ir para aplicação em campo. Mas no projeto de doutorado, né, da DA, a gente já pretende fazer testes em ambientes externos no próximo ano. I stay here, study with my professor. Learning about the nanotechnology, about nanoparticle, and I chose this university first because I searched on the internet. I saw my professor project. I feel very interesting. After that, I tried to talk with him, and I think before my research is totally different area with my professor. And after I talk with him, I feel his project let me feel not just only do research, and the research can help people. So this for me more important. So after ask a professor and he accepted me, can be his student. Aqui são amostras de nanopartículas de prata e de ouro coloidal, né? Então, quando eu sintetizo em meio aquoso, eu observo essas cores. Para esse tipo de amostra, eu poderia utilizar para fazer teste em água, para saber se na água está contaminada com mercúrio também, porque o mercúrio, ao interagir com a nanopartícula, ele vai vai acontecer uma modificação do tamanho da nanopartícula e eu vou observar que essa solução vai mudar de cor. E isso pode ser usado como indicador colorimétrico da presença do contaminante. Quando nós temos uma solução, uma suspensão com nanopartículas, acontece um fenômeno interessante, que é o espalhamento de luz, que eu não observo quando eu irradio essa luz na água. Ou esse espalhamento é muito tênue, caso tenha algum tipo de poeira, né, aqui suspensa. Quando a gente tem um material, né, partículas metálicas nanométricas, como a prata, eu observo que esse espalhamento é muito intenso. Então, esse experimento simples, eu posso usá-lo durante a síntese da nanopartícula para poder acompanhar, né, o caminho óptico. Quando eu observo esse caminho óptico da luz na suspensão, é uma prova de que eu já tenho nanopartículas no meio. Isso também funciona para o ouro, só que esse espalhamento no ouro, ele é um pouco mais tênue, porque esse espalhamento depende do tipo de partícula, do tipo de material e do tamanho da nanopartícula.
além do comprimento de onda do laser que eu também estou usando. Então esses sistemas nanométricos, eles são muito sensíveis ao tamanho. Pesquisa de ponta desenvolvida na Unifesp de São José dos Campos, somente um outro grupo no mundo está, nesse momento, no mesmo estágio tecnológico, quase chegando ao resultado final na invenção, no desenvolvimento de um sensor de mercúrio para uso atmosférico. Isso é no Brasil, aqui em São Paulo, em São José dos Campos. Gente, primeira coisa para a gente começar a situar as pessoas que estão nos assistindo, quem está em casa. Vamos tentar explicar de uma maneira inteligível o que é essa tal nanotecnologia. Vamos começar com o professor. Ok, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a participação no programa. Quero comentar que a iniciativa de se falar de nanociências ou ciência de forma geral na televisão é extremamente louvável, principalmente nos dias atuais em que a ciência está tão ameaçada, tão acuada pelas ideias e ela não esteve assim desde a Inquisição, de forma que um canal como esse de comunicação de ciência é realmente fundamental para trazer para as pessoas algumas realidades mais palpáveis dos fatos. O que é nanotecnologia? Nanotecnologia é o estudo do pequeno, é o estudo do curto, é processo e materiais que se estendem, que se aprofundam em escalas de tamanho muito pequenas e os processos acontecem em intervalos de tempos muito curtos. Quando eu falo pequeno, eu estou querendo dizer coisas em torno de 100 mil, 200 mil vezes menor que, digamos, um diâmetro de um fio de cabelo. É algo impalpável, é algo muito menor do que, como você disse no início, microscópico. Talvez 1000 vezes menor que o microscópico. Quando você começa a estudar os materiais numa escala tão reduzida, tanto de tempo quanto de tamanho, as propriedades daqueles materiais mudam. E mudam para melhor. O ouro normalmente é amarelo, macroscopicamente falando, mas ele pode assumir várias tonalidades diferentes dependendo do tamanho da nanopartícula que ele forma. Essas nanopartículas, dependendo do seu tamanho, pode ter uma propriedade ou outra que seja interessante para aplicação prática, tecnológica, tanto do ponto de vista de dispositivos eletrônicos, quanto do ponto de vista de novos fármacos, por exemplo. A toxicidade, por exemplo, é uma propriedade das partículas que pode ser explorada para que novos fármacos possam ser desenvolvidos e atuar como, por exemplo, anticancerígenos ou cancerígenos, dependendo do ponto de vista que a pessoa quer lidar. Essa ciência, essa nova ciência, ela começou a ser desenvolvida, digamos, há uns 40, 30 anos atrás, e a partir daí, uma avalanche de novos fenômenos, novos trabalhos, novas aplicações surgiram. Por exemplo, quando eu era aluno, na minha quarta, quinta, sexta série, e comecei a ter os primeiros contatos com a ciência, existia poucos grupos alótropos do carbono. Existia o grafite e o diamante. Hoje, nesses mesmos, o livro do meu filho, por exemplo, de ensino médio, já traz outras formas que foram descobertas há 20, 25 anos atrás, como os nanotubos e os grafenos, que são novas formas da matéria, que não havia sido descoberta ainda quando eu era estudante. Então é coisa muito recente. E as crianças hoje em dia estão em contato com a nanotecnologia e às vezes ela nem percebe. A nanotecnologia, ela permeia a nossa vida de tal forma que começa a ser curioso até do ponto de vista cultural. Hoje você tem desenhos animados em que os vilões podem dominar o mundo se eles vierem a controlar a dada forma de nanotecnologia. Você tem videogames em que a trama se relaciona através de nanomáquinas e aquilo tudo, apesar de ficção, tem um fundamento verossímil muito forte. Porque é esperado que nas próximas décadas haverá um desenvolvimento muito brutal das técnicas, das aplicações, por conta do desenvolvimento de técnicas correlacionadas,
principalmente a inteligência artificial, a biotecnologia está avançando muito. É uma área que vai fazer uso das ferramentas da nanotecnologia para produzir novos medicamentos, novas formas de atacar a doença, por exemplo. Você poderia, ao invés de injetar um fármaco comum, um antibiótico, você injeta nanopartículas que funcionariam como nanorobôs e teriam um alvo preciso dentro do organismo. Uma pessoa que, por exemplo, tivesse um câncer numa dada região do abdômen, ele não precisaria fazer uma quimioterapia que afetaria o corpo todo, mas sim a quimioterapia direcionada que afetaria apenas aquela região. Muito interessante eu falar isso, professor. Nós vamos dar um exemplo disso que está acontecendo aqui na Universidade, pesquisa nesse ponto, que está acontecendo aqui na Universidade da Unifesp, em São José dos Campos. Só para fazer um comparativo, o senhor me perdoe a ousadia de tentar entender e transmitir para o telespectador em casa. Em um dado momento da humanidade, a energia elétrica, as pesquisas sobre eletricidade eram a fronteira do conhecimento. Depois de um tempo maior, passou-se a ser a energia nuclear, a questão da fissão nuclear a frio e tudo mais. A nanotecnologia é essa nova fronteira hoje? Acredito que sim. Acredito que sim. É um paralelo muito bom esse que você fez. Você não consegue hoje imaginar um mundo sem eletricidade, ok? Tudo que a gente está fazendo, essas câmeras, essa luminosidade, todas elas só estão aqui agora funcionando por conta da eletricidade. Vai haver um momento em que você também não poderá prescindir da nanotecnologia. A nanotecnologia hoje já está injetada em produtos, ela já está injetada em cosméticos, em equipamentos, ela aumenta a durabilidade, ela aumenta a eficácia, ela pode ser um potencial fator para o aumento das condições de vida do ser humano. E quando eu falo aumento das condições de vida, eu estou falando do envelhecimento, um retardamento real do envelhecimento. Então, não vou longe. Em 2050, provavelmente, você vai estar vivendo num mundo novo, devido ao avanço da ciência e, em particularmente, da tecnologia. Olha que coisa interessante. Na minha infância eu tinha ouvido falar de pílula da eterna juventude, mas talvez a gente ainda chegue a algo parecido. Vou fazer uma pergunta para a Rogéria, que também é doutoranda. A gente viu ali nas imagens uma doutoranda de Taiwan, está aqui em São José dos Campos fazendo pesquisa. Ela disse que está fazendo a pesquisa para poder ajudar as pessoas. O professor lembrou bem, nós estamos aqui nesse programa, essa é a segunda edição que nós estamos visitando uma unidade da Unifesp, justamente por conta de todos esses ataques que a produção científica nas universidades está recebendo. Queria saber de você, Rogéria, qual é o seu sentimento como aluna contribuinte para a ciência? Como é que você vê esse menosprezo pela carreira científica, pelas pessoas que buscam fazer um doutorado no exterior? Tem gente que é contra incentivos do governo para que estudantes brasileiros possam estudar lá fora. Eu gostaria de saber a sua opinião. Bom, boa tarde primeiro. Gostaria, como o professor Eudes falou, agradecer pela oportunidade de vocês cederem esse espaço para a gente trazer informação, mostrar o que é ciência, o que se está fazendo de ciência no Brasil, aqui em São José dos Campos. Eu achei interessante sobre o vídeo quando ela fala que ela quer fazer ciência para trazer benefício para as pessoas. E na minha área é justamente isso que eu sinto, porque como eu trabalho com antirretroviral, que é um fármaco eu trabalho com um fármaco que é usado para o tratamento da AIDS, do HIV, então a gente sempre tem esse pensamento de trazer benefícios para as pessoas. Com relação aos ataques que a ciência vive hoje em dia, meu sentimento inicial é de tristeza, de saber que as pessoas no Brasil elas não conhecem o que está acontecendo na universidade. Enquanto que a gente está lá, a gente sabe o que está acontecendo, sabe a infinidade de coisas, de oportunidades que estão sendo criadas ali. Assim como a aluna mostrou, a aluna que estava no vídeo, eu também tive a oportunidade de estar em uma universidade estrangeira, a oportunidade de fazer ciência, de conhecer, de compartilhar conhecimento, fazer colaborações com a universidade estrangeira. Eu passei um ano na Espanha,
onde a gente tem uma colaboração com um instituto de pesquisa de lá. Nós também fiz uma colaboração com o instituto, um centro de cristalografia da Universidade de Cambridge. E é muito importante fazer ciência para tentar beneficiar a população de alguma forma. Para essa moda patriótica, nacionalista que nós estamos vivendo nesse momento para algumas pessoas, que vem a questão de uma maneira unilateral. Ao ir à Espanha, você contribuiu com a pesquisa científica espanhola ou com a pesquisa científica brasileira, trazendo a sua experiência para cá? Toda vez que a gente faz uma colaboração com outro grupo de pesquisa, é muito importante que tenha a troca de conhecimento. Tanto eu aprendi, como considero que eu também contribuí com a pesquisa de lá. É engraçado perceber a diferença no tratamento do pesquisador aqui no Brasil e o pesquisador na Espanha. Lá, não só na Espanha, mas em outros países também, a gente vê um maior respeito pelo pesquisador no exterior. E você está pesquisando um fármaco para tratamento de HIV? Na verdade, eu trabalho com um fármaco que é usado, hoje ele é usado no tratamento de HIV, no tratamento da AIDS. Ele é um fármaco que ele é administrado principalmente para a mãe e para o bebê assim que acaba de nascer, para evitar a transmissão vertical, ou seja, a transmissão do HIV da mãe, que está infectada, para o recém-nascido. Muito legal. Nós vamos falar já um pouquinho mais dessa pesquisa. Fica aí um instante só, a gente já volta. Segundo bloco de Volta Brasil Consciência, hoje falando mais uma vez, é importante repetir, a Universidade Brasileira produz ciência sim, e nós estamos aqui para mostrar hoje com um pequeno exemplo, uma pequena amostra, uma parte daquilo que é produzido em uma unidade da Unifesp aqui em São José dos Campos. Para a gente seguir direto, vamos mostrar mais uma pesquisa, dessa vez com nanotecnologia aplicada à medicina, à farmacologia, um vetor de remédio para ir diretamente ao ponto e atacar células cancerígenas e outras doenças. Acompanhe no VT. Os fármacos, eles são moléculas, são produtos químicos, e essas moléculas elas são muito menores do que as nanopartículas. Então, nessa escala das moléculas, elas conseguem penetrar tanto os tecidos saudáveis quanto os tecidos tumorais, e isso gera vários efeitos colaterais, né? Então você não tem o fármaco atuando só no tecido tumoral, você tem ele atuando em vários outros tecidos. Aí surgiu as nanopartículas como uma forma de carregar essas moléculas, principalmente para o tecido tumoral. Porque na escala dessas nanopartículas, por exemplo, de 30 a 100 nanômetros, elas não conseguem penetrar no tecido saudável, mas elas conseguem penetrar no tecido tumoral. Então, a penetração e a permanência da partícula nessa escala no tecido tumoral é muito maior do que nos outros. Portanto, se você ligar algum fármaco a ela, esse fármaco vai ter uma maior concentração lá no tecido tumoral, que é de interesse. Então, o metal, o ouro, como a gente conhece, ele é amarelo, brilhante. Na escala nanométrica, uma das propriedades novas que ele passa a ter é essa coloração rosa, né? Então aqui é um líquido, né? Se a gente olhar, não parece que não tem sólido nenhum, mas na verdade nesse frasco está cheio de nanopartículas metálicas de ouro. É o ouro, metal, na escala nanométrica de 15 nanômetros. E aí nós usamos essas partículas para carregar algum tipo de fármaco. E estudamos também a interação dessas partículas com o sistema biológico para avaliar a toxicidade. Por causa dessa penetração aumentada e permanência da nanopartícula lá no tecido, então o câncer ele pode ser tratado, e também a nanopartícula de ouro pode ser usada como agente de diagnóstico, que a gente consegue detectar ele, por exemplo, por fluorescência. Um outro efeito do ouro e de nanopartículas metálicas no geral é trazer
a possibilidade de tratar não só pela quimioterapia, como também por hipertermia, que é superaquecer aquela região e levar aquelas células à morte e, portanto, reduzir o tumor. As nanopartículas, elas já geram espécies reativas de oxigênio sozinhas, né? Então, eu estudo a geração delas sozinhas, a geração delas junto com esse fotossensibilizador, para poder ver essa potencialização da geração delas e também o direcionamento delas para um local específico, para que elas não causem, né, outras alterações ou danos para células que não são de interesse, somente nas que são malignas. A prata ele é um agente antimicrobiano, pode ser usado para tratar feridas, né, diminuir a infecção, mas ela também já tem sido usada, já é comercializada em tintas, em produtos odontológicos, em tecidos. Então tem diversas roupas que são ditas anti-suor ou anti-odor, porque tem a nanopartícula de prata. Mas com isso cresceu a preocupação, porque nas lavagens elas são eliminadas e elas podem ter já entrado em contato com o meio ambiente. No nosso caso, nós estamos estudando a incorporação em material inorgânico para usar como implante, e esse implante então teria uma menor propensão a levar a infecção. Esse é um outro projeto que nós temos aqui no laboratório. Nós utilizamos esse equipamento, ele chama ressonância plasmônica de superfície, que utiliza chips como esse. E aqui em cima nós temos uma fina camada de ouro também, e nós estamos desenvolvendo biosensores, como por exemplo o biosensor para buscar biomarcador de câncer de ovário, né? Ainda não existe um biomarcador específico para câncer de ovário, mas nós estamos investigando algumas moléculas que poderiam ser utilizadas como biomarcador de câncer de ovário. Primeiro a gente desenvolveu esse sensor, colocamos partículas de ouro para aumentar a sensibilidade, porque teria que captar essas proteínas em baixíssima concentração. E agora nós estamos nesse estágio de já ter conseguido colocar essas proteínas de interesse, e o próximo passo agora seria analisar amostras reais de pacientes. Legal, obrigado à professora Daiane Tada, que falou para a gente sobre os trabalhos desenvolvidos no laboratório dela. Destaque, hein, esse equipamento, esse biosensor, que pode ser o primeiro no mundo a identificar, fazer um biomarcador para câncer de ovário. Isso não está sendo desenvolvido na Europa, não é uma pesquisa de ponta chinesa, não estamos falando de um artigo que saiu na Science, é pesquisa que está acontecendo aqui em São José dos Campos. Bom, a gente viu aqui algumas amostras, né, do que tem sido feito aqui na Universidade de São José. Na Unifesp como um todo, como é que está hoje a pesquisa de nanotecnologia? A gente poderia dizer assim que o Brasil está engatinhando, estamos entre os 50, estamos entre os 100 no mundo. O quanto estamos atrás ou o quanto estamos à frente de outros países? É possível classificar isso, professor? Edmond, tem uma métrica, e normalmente essas métricas são comparáveis. Às vezes você compara a publicação, o impacto dessa publicação. O Brasil nem sempre ocupa os melhores lugares, mesmo na América Latina, tem países que publicam em menor quantidade, mas em maior qualidade. Mas, focando na pesquisa que está acontecendo aqui dentro da universidade, existem, de fato, vários grupos trabalhando com nanociências, nanotecnologia, cada um numa abordagem diferente, como a professora Daiane trabalha com terapias, o professor Elias trabalha com sensores, no meu caso eu lido com energia. Cada grupo lida com as potencialidades da nanotecnologia da forma que é mais conveniente para a sua área de pesquisa, ok? E é claro, quando você fala em nanomateriais, todos eles passam a ser promissores para as mais estonteantes aplicações. Por exemplo, no caso dessa matéria que a gente viu, a professora usa as propriedades nanométricas do ouro
que vai servir como uma esponja de fármacos para transportar esses fármacos até o sítio danificado do tecido. Esse tipo de abordagem é extremamente interessante e tem um potencial para melhorar a vida das pessoas de forma absolutamente... Não, mas é o que eu queria dar uma abrangência que realmente Começando, essa técnica que a professora usa tem um potencial muito grande, um potencial devastador para eliminar as principais doenças que hoje afligem a humanidade, principalmente o câncer. Para quem é leigo como eu, é até surpreendente, assustador. Quer dizer, a nanopartícula pega o remédio, né? O normal seria entupir a pessoa de medicamento, o corpo dela fica inteiro contaminado por aquele fármaco. Não, a nanopartícula retém o remédio, carrega via corrente sanguínea, ou não sei qual o vetor que o médico vai escolher, a aplicação no local, enfim. E aí, naquele local, ela deposita. E essa deposição pode ser potencializada por luz ou por outros reagentes. Isso é uma coisa que é praticamente como se a nanopartícula fosse inteligente, né? O remédio passa a ser inteligente, ele não vai agir no corpo todo, ele vai agir só ali no local onde precisa. Exatamente. Essa é a farmacologia de alvo. Você ataca um alvo específico. E, obviamente, você sabe, as indústrias farmacêuticas são as mais ricas da corporação, e isso vai fazer com que essas pesquisas realmente atinjam um patamar inacreditável dentro de poucas décadas. Vamos conversar com a Rogéria já, mas antes de falar com ela, vamos falar com provavelmente a professora da área em que ela atua lá na Unifesp, um pouquinho da nanotecnologia em cristais. Acompanhe no VT. Bueno, eu sou coordenadora aqui do grupo de cristalização e cristalografia da Unifesp, no campus São José dos Campos. Aqui nós trabalhamos principalmente em el estudo estrutural, ou seja, a nível atômico, de biomoléculas. Essas biomoléculas, em geral, são fármacos. Então, nós trabalhamos a partir da cristalização e da cristalografia, o estudo de como as moléculas se organizam em um sólido. Essa organização de moléculas no sólido tem impactos tecnológicos, como por exemplo diamante e grafite. Diamante e grafite são dois materiais com a mesma composição química, carbono, mas entretanto a gente já sabe e reconhece que as propriedades físico-químicas são diferentes. Isso exatamente igual acontece com moléculas mais complexas como os fármacos. Você pode ter diferentes estruturas, ou seja, diferentes organização desses átomos e essas moléculas no sólido e faz, por exemplo, que um sólido seja mais solúvel que outro, tá? Sempre a composição química a mesma. Entretanto, a estrutura do sólido diferente. Isso é o que nós podemos estudar neste laboratório e, por sua vez, nós temos nos dedicamos a tanto controle de qualidade, porque é uma técnica, a difração de raios-x, junto com a cristalografia, é uma técnica que é muito poderosa no sentido de poder identificar estas mudanças e poder fazer, e de fato nós temos um convênio com uma empresa hoje farmacêutica para fazer esses controles e trabalhar com o estudo dos diferentes polimorfismos, essas diferentes formas no sólido, o nome técnico é polimorfismo, e com esta técnica a gente pode, de uma matéria-prima que chega importada, poder identificar quais são os polimorfos presentes. Algunos de esos polimorfos son viables, en ese caso a matéria-prima es aprovada, outros polimorfos não são viáveis, e nesse caso a indústria hoje tem uma ferramenta para rejeitar lotes que não seriam convenientes para a produção de um medicamento. Por outro lado, também nós temos área de pesquisa. Por quê? Porque a partir da cristalografia, a cristalização, nós podemos fazer um desenho de uma de um novo fármaco modificado. Então, a partir destes processos de cristalização, nós
modificamos com outras moléculas um fármaco que já sabemos que tem efeito terapêutico, mas com essa modificação a gente pode fazer que seja mais solúvel, por exemplo. Isso é muito importante em projetos, por exemplo, que nós temos de HIV, certo? Eu tenho uma colaboração com a Fiocruz no projeto de HIV e AIDS, principalmente na área dos fármacos, efavirenz e nevirapina, e são fármacos que são de alta dose. Então, uma estratégia é poder aumentar a solubilidade para diminuir a dose. A outra área que nós também trabalhamos é estudar o sólido e a nanoestrutura, ou seja, dentro da partícula você tem regiões nanoestruturadas. Essas regiões e poder determinar e estudar essas regiões permite entender porque às vezes você tem alguns problemas com os fármacos e não chegam a ser bioequivalentes ou biodisponíveis à droga. Esse foi um trabalho que nós fizemos aplicando radiação síncrotron em colaboração com a Itália e recebi um prêmio, o primeiro prêmio no Ministério da Saúde na versão 2017. Realmente fiquei bem feliz porque esta área não é uma área ainda familiar na indústria farmacêutica na área de fármacos, porque a cristalografia e a difração de raio-x sempre foi muito mais, digamos, uma técnica mais amadurecida, mais usada em áreas de química e de física. E nós conseguimos, a partir desse trabalho, poder realmente introduzir e fazer um controle de qualidade de um fármaco estratégico para o Brasil e que fosse reconhecido com esse prêmio. Muito bacana, trabalho feito aqui no Brasil, reconhecido com prêmios. Está pronta para falar sobre a pesquisa, Rogéria? Você vai fazer isso depois do intervalo, a gente volta já já, um instante só. Terceiro bloco Brasil Consciência de volta com muita informação, hoje falando sobre pesquisas na área de nanotecnologia desenvolvidas aqui mesmo em São José dos Campos, na unidade da Unifesp. No finalzinho do bloco anterior a gente estava falando sobre a parte de cristais, cristalização, e vamos conversar aqui com a doutoranda, a Rogéria Nunes Costa, que é inclusive orientada pela professora que acabou nos apresentando a pesquisa no bloco anterior. Vamos falar um pouco dessa pesquisa, em que estágio que está o seu trabalho de doutorado nesse momento e até onde a sua pesquisa pode chegar, o que ela pode beneficiar com a sociedade. Bom, como eu já falei anteriormente, eu trabalho com um fármaco, um antirretroviral. Ele é usado principalmente para evitar a transmissão vertical do HIV da mãe para o neném. E o que a gente faz de pesquisa hoje com esse fármaco não é modificar a molécula, não é modificar a ação farmacológica desse medicamento, mas produzir formas sólidas, formas cristalinas que tenham melhores propriedades físico-químicas. E o que é isso? Hoje a gente sabe que esse fármaco ele é muito insolúvel, ou seja, ele não está facilmente biodisponível. Quando a pessoa ingere, ela tem que ingerir uma dose muito maior para garantir que vai ter a quantidade necessária para ter a função farmacológica. Certo. E o que a gente faz é tentar produzir formas cristalinas, os polimorfos, como a Silvia comentou antes, ou seja, produzir formas polimórficas que tenham melhores propriedades, no caso desse fármaco, uma melhor solubilidade em comparação ao que é usado hoje. Então, quer dizer, a nanotecnologia, ela serve, entre outras coisas também, vocês vão dar um jeito de pegar um remédio que já existe e melhorar de uma forma polifórmica, que você estava descrevendo aí, polimorfa, perdão, para que ele se transforme, se cristalize e seja melhor absorvido pelo organismo, é isso? Vocês alteram a propriedade do remédio?
a gente não altera a propriedade farmacológica, a gente altera a propriedade físico-química, que no caso, a solubilidade. Ou seja, quando a gente aumenta a solubilidade a partir da modificação da estrutura cristalina, nós temos a necessidade de utilizar uma dose menor desse medicamento. Ou seja, um paciente que, por exemplo, hoje recebe uma dose de 500 miligramas por dia, ele pode receber uma dose menor. Ele pode receber 100 miligramas. E aí o efeito colateral é diminuído. Olha que interessante. E qual o estágio que você está da sua pesquisa nesse momento? Bom, minha pesquisa ela é dividida em duas partes, porque nós também, como eu já comentei antes, a gente tem uma colaboração no exterior. Com esse projeto de colaboração, a gente faz um desenho das interações desse fármaco com outras moléculas para produzir formas que nós chamamos de cocristais, que são cristais, são sólidos, onde a gente tem a molécula-alvo, no caso o nosso fármaco, e a gente tem uma outra molécula que vai favorecer a solubilidade desse fármaco, que vai melhorar a solubilidade desse fármaco. Então, essa parte da pesquisa, nós desenvolvemos ferramentas para prever a interação entre essas duas moléculas, para prever como elas vão cristalizar juntas. E a segunda parte é a obtenção desses materiais e o estudo da solubilidade desse fármaco nessas novas formas. Estudo de como esses cocristais eles são melhores, potencialmente melhores do que a droga pura. Agora, desculpa a minha ignorância, a droga lá é um comprimido, em gotas, a sua pesquisa não altera isso? A gente não altera a propriedade farmacológica. Perdão. Ele continua tendo a mesma ação que ele teria se fosse utilizado o que é distribuído hoje. O remédio continua sendo o mesmo. E quando a gente ouve falar de pesquisa de remédio, normalmente assim, começa a ser desenvolvido agora, são anos de pesquisa e depois tem uma fase de teste até que ele possa... Existe na sua cabeça alguma coisa em relação à sua pesquisa? Quando que isso poderia originar um medicamento mais eficiente para evitar a transmissão do HIV da mãe para o filho? Hoje, para o projeto que eu estou desenvolvendo, eu trabalho basicamente na parte físico-química. Ou seja, eu estou muito na parte estrutural dessa pesquisa. É uma pesquisa muito extensa, ela leva anos, são várias tentativas, existem uma infinidade de moléculas que podem ser incluídas nessa estrutura, e é um trabalho longo. Eu estou fazendo a pesquisa, meu doutorado na parte estrutural hoje, então na parte físico-química. Possivelmente, essa pesquisa para o futuro, ela será passada para outros estudantes, outros alunos, que darão continuidade à parte farmacológica, darão continuidade ao processamento desses dados, dessa informação de solubilidade para a aplicação final. Muito legal. Obrigado, Rogéria. E olha, vocês estão vendo? Pesquisa é complicado, trabalho duro, leva anos, e se não começar a fazer agora, não termina no futuro. Então, né? Professor, vamos lá. A área de pesquisa do senhor e as disciplinas, os projetos que o senhor está desenvolvendo na Unifesp daqui. O senhor dá aula em outra unidade também, não? Não, só no ICT. Ah, pois não. Só no ICT. Bem, como eu mencionei antes, cada um de nós que lidamos com nanociências dentro do ICT está interessado em focar um ou outro problema importante do ponto de vista social. Meu principal interesse é relacionado à área energética. Antes de falar do projeto propriamente dito, eu queria mencionar que um nanomaterial ele não precisa ser uma nanopartícula, uma bolinha infinitamente pequena. Não, ele pode ser um material macroscópico desde que ele seja nanométrico em uma dada dimensão. Nesse caso, você pode ter uma nanopartícula, que seria uma esfera nanométrica. Você pode ter um nanofio, da ordem de micrômetros ou até mesmo em macroescala, mas com diâmetro nanométrico. Ou você pode até ter uma folha nanométrica com espessura monatômica. Okay? Então, esses materiais bidimensionais que eu acabei de mencionar, eles também são nanométricos e têm sido explorados na área energética. Como?
como coletores, conversores e armazenadores de energia. Dispositivos mais sofisticados como supercapacitores e até mesmo as baterias convencionais, eles já estão se beneficiando muito da aplicação de materiais nanométricos, bidimensionais, para a otimização da energia e da potência armazenada nele. No nosso trabalho, a gente lida com a modelagem computacional desses materiais, visando a melhoria das propriedades desses dispositivos. A ideia é que com a inserção de materiais, nanomateriais nesses dispositivos, você vai ter uma capacidade de armazenar mais energia ali. E com isso contorna aquela limitação natural de que a energia natural e sustentável, ela é intermitente, ou seja, você tem energia solar somente durante o dia, durante a noite você não tem. Então, para você manter, por exemplo, um hospital funcionando durante a noite, você tem que coletar a energia armazenada em algum dispositivo, uma bateria, um gerador ou eventualmente um supercapacitor. Quanto mais energia você conseguir colocar, melhor. E o nosso trabalho vai nesse sentido, aumentar, melhorar os materiais, lançar mão das potencialidades desses nanomateriais para otimizar a capacidade de armazenamento desses dispositivos. Tem algum material específico sendo pesquisado em algum projeto agora, professor? Sim, tem vários. Nos nossos projetos nós estamos trabalhando com grafeno e seus derivados. Grafeno nada mais é do que uma rede monoatômica de átomos de carbono distribuídos de forma hexagonal. Se você funcionaliza essa superfície com outro grupo funcional, digamos, alguma coisa solúvel como a hidroxila ou a carboxila, você altera também as propriedades e, trabalhando com essas funcionalizações, você consegue ajustar a propriedade do nanomaterial. Ele pode ser um melhor ou um pior material para uma dada ou outra aplicação. Outros materiais bidimensionais também estão sendo testados, materiais híbridos, envolvendo conexão, ligas metálicas com nanoestruturas de carbono também, materiais envolvendo nanopartículas de carbono ou nanopartículas metálicas também têm sido investigadas dentro do contexto do nosso projeto, e tudo isso, obviamente, com o objetivo comum de tentar trazer novos dispositivos, muito mais potentes, muito mais eficientes para uso comercial em pouco tempo. Qual que a gente aqui estamos acostumados a falar de nanotubo de carbono, a falar de grafeno, nas pesquisas espaciais do INPE, desenvolvimento de materiais para satélite. Qual seria uma aplicação, por exemplo, mais imediata? Uma bateria de celular, por exemplo, poderia ficar muito mais potente se ela utilizasse desses nanomateriais? Ela poderia ficar menor e mais potente? O quanto, por exemplo? Daria para durar uma semana? Certamente, certamente. O que você vai observar em dispositivos melhorados com nanopartícula é o aumento da sua eficiência. Talvez não seja o interesse para o desenvolvedor reduzir o seu tamanho. Pode ser que não seja necessário, mas com certeza do interesse dele aumentar a sua eficiência. Então, uma bateria de 1 centímetro quadrado que dura 12 horas, se ela pudesse passar a durar 24 horas, seria ótimo. E isso tem sido paulatinamente conseguido com a melhoria dos materiais usados no armazenamento. Agora, para que quem está em casa consiga entender, professor, vamos tentar traduzir isso. Como é que o nanomaterial ajuda no armazenamento de energia? Uma pequena partículazinha serve do quê? De uma cápsula, ela potencializa isso como? Uma bateria ou um supercapacitor, ele funciona através de contato. Você vai ter um eletrólito ali em contato com a superfície e essa superfície vai permitir que reações químicas surjam, no caso das baterias, ou que uma dupla camada elétrica seja formada na interface entre os dois. Um nanomaterial, ele tem uma propriedade que macromateriais não têm, que é uma área específica muito grande. Ou seja, para uma dada quantidade de massa, você tem uma área muito maior do que um macromaterial. Isso significa que o seu eletrólito vai ter uma condição de interagir com esse nanomaterial de forma muito mais eficiente e, portanto, aumentando a eficiência geral do dispositivo. Agora, o senhor falou que faz modelos computacionais
para melhorar o dispositivo? Essa é uma pergunta muito interessante, Edmond. Há duas formas de você examinar, de você estudar, de você investigar a natureza e os processos naturais. É a experimentação, como a Rogéria faz no laboratório dela, ela mede a coisa experimentalmente. E tem a modelagem, que através da observação dos experimentos, você consegue propor um modelo e assim você ir mais a fundo no entendimento do dispositivo ou do material. Propriedades que são inacessíveis do ponto de vista experimental passam a ser com os seus modelos e aí você consegue obter informações que são complementares e as duas técnicas caminham junto. Então hoje os maiores projetos sempre têm o envolvimento tanto da área experimental quanto da área de modelagem. Rogéria, qual que é a maior dificuldade, na sua opinião, hoje para que a pesquisa em nanotecnologia avance no Brasil? Eu acredito que investimento e a população acreditar na potencialidade da nanotecnologia. Professor, pois não. Qual que é a opinião do senhor? Nós precisamos nós precisamos amparar os cientistas natos, as crianças que querem ser cientistas. Essas crianças elas têm que ser educadas num ambiente favorável para que elas almejem ser cientistas. Não adianta você educar uma criança e no final do ensino médio ela resolver trabalhar no mercado de ações, ok? Então é questão educacional. O cara vai chegar na universidade e eventualmente ele ainda não sabe o que quer. Mas se desde o princípio houver investimentos na escola básica, no ensino fundamental, no ensino médio, promovendo a ciência dentro da escola, as universidades vão ser muito melhor abastecidas com novos cérebros, ok? Isso não tem acontecido, infelizmente, nos dias de hoje. Muitas universidades abrem vagas para um determinado curso científico e simplesmente ficam metade ou mais da metade das vagas ociosas porque não tem candidatos. Então, talvez não é o problema estrutural da falta de recurso, ok, é iminente, é importante, mas uma vez que você tem a possibilidade de formar alunos e os recursos que a universidade está dispondo não são plenamente usados, há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, na minha opinião, ela tá na raiz, que é a formação básica dos alunos. O senhor falou aqui em off que o senhor tinha ficado feliz porque o seu filho viu um vídeo do senhor falando sobre ciência e ficou orgulhoso e disse que queria ser como o senhor. Como é que a gente faz para outras crianças se sentirem assim e querer ser cientista? O caso do Heitor é curioso. Ele me acompanha na pesquisa, para onde quer que eu vá. Ele já foi em congresso, ele vê eu trabalhando e eu tenho muito amor pelo que eu faço. E ele compartilha isso comigo. Ele chega do meu lado e me pergunta o que é que eu estou fazendo e dentro das limitações dele eu passo as informações todas que eu estou fazendo. O meu filho mais velho, a primeira palavra que ele falou foi molécula. Eu tinha na tela do meu computador uma molécula, eu girava ela era colorida, cheia de bolinhas coloridas, e aquilo encantou ele. E ele tinha 1 aninho e pouco e falava, o que é isso? Eu falava, é molécula. E ele repetia, moleque, moleque. Isso nunca vou esquecer. Então, o ambiente ajuda muito. Seja dentro de casa, seja entre os amigos. Se você está num ambiente que é favorável a falar de ciência, a falar de tecnologia, isso cresce e a criança começa a ter vontade. Então, realmente, eu fiquei muito feliz, obviamente, um pai coruja, de ter um filho com essa vontade, e obviamente vai ter todo o incentivo. A Rogéria está querendo acrescentar alguma coisa? Sim, só complementando o que o professor está falando, como estimular uma criança a gostar de ciência? Eu acho que, assim como a criança aprende outras coisas, brincando. A gente precisa ter o desenvolvimento não desenvolvimento, mas precisa aproveitar jogos que existem, jogos que tratam de ciência, trazer brincadeiras que estimulem as crianças a gostar de ciências, mostrar no dia a dia onde ela pode encontrar ciência no dia a dia. Com isso, eu acho que a gente consegue construir ou fazer com que essas crianças cresçam mais interessadas na ciência.
Muito bem, esse foi o programa Brasil Consciência de hoje, trazendo um pouquinho do que é feito em uma única unidade da Unifesp. Você aí em casa, imagine se nós tivéssemos como mostrar aqui tudo que é feito em todas as unidades. Você que acompanha o nosso programa e que quiser ver outros programas anteriores, pode acessar todo o nosso conteúdo, está aí na tela para você, Brasil Consciência no YouTube e também no Facebook. No final de abril, nós fomos surpreendidos por uma notícia onde o ministro da Educação anunciou o corte de verba seletivo para 3 universidades federais: a Universidade Federal Fluminense, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal da Bahia. Esse corte de verba teria sido motivado pela existência do que o ministro classificou de balbúrdia e eventos ridículos nos campus. Logo ficou evidente de que o ministro chamava de balbúrdia e eventos ridículos eram manifestações contrárias ao governo. Num claro teor de censura, essa notícia preocupou a todos os envolvidos na comunidade universitária, a todos os envolvidos na educação e todos aqueles que prezam pela liberdade de expressão na sociedade. A resposta do ministro às críticas que logo surgiram foi cortar 30% do orçamento de todas as demais instituições de ensino superior. E com isso, também cortou verbas do ensino básico e do ensino médio. Nesse sentido, o ministro contraria as diretrizes do próprio governo, que dizia que cortaria verbas do ensino superior, em promessas de campanha feitas por Jair Bolsonaro, e priorizaria o ensino básico. O que se viu foi um corte de 2,2 bilhões para o ensino superior e de 2,4 bilhões para os níveis de ensino mais básicos. O ministro alega que não foram cortes, de que sim houve contingenciamento e que se a reforma da Previdência for aprovada, as verbas podem retornar. Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que não se pode ficar diante de um ministro que chantageia o país com um tema tão caro que é a educação. A chantagem de aprovar a reforma da Previdência para ter verbas para a educação, além do seu caráter de chantagem, ela é também uma meia-verdade. As verbas que são direcionadas para a Previdência Social e para a educação têm fontes distintas. O orçamento não é um saco onde são colocadas uma série de dinheiros e esses dinheiros são redistribuídos conforme as conveniências do momento. Não é assim que funciona o orçamento. O dinheiro da Previdência, ele vem do PIS, do COFINS, das próprias contribuições previdenciárias, da loteria. As verbas de educação têm outra fonte. O que é preciso deixar muito claro é que o maior gasto do orçamento não é nem a Previdência e muito menos a educação. A Previdência, ela ocupou no orçamento de 2018 cerca de 24% do total de gastos, enquanto o pagamento de juros e amortização da dívida ocupou 40% de todo o orçamento. A educação, pasmem, em cerca de 3,6% de todo o orçamento federal. O ministro não toca no problema. O problema é o pagamento de dívidas e juros e amortizações que a gente não tem certeza se são realmente devidos. Muito diferente de chantagear a sociedade é abrir os dados, abrir essas contas e dizer, sim, se os recursos são escassos, da onde a gente tira? Seria da educação, ministro? Facebook. Nós voltamos em uma semana com um novo programa inédito, com mais ciência para vocês e, por enquanto, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau!